agradecimento ao Movimento das Virtudes, ao Movimento Pedagogia das Virtudes, um agradecimento à FEP pela gentileza do convite. E já de saída, já que acho que peço a benevolência de todos, dada dois motivos. Primeiro, falar depois de uma palestra como a do doutor Hélio é realmente um desafio muito grande, né? Dá sempre aquele solavanco, né? Muito grande, porque da gente não estar à altura. E outra, porque quem lhes fala, no fundo, é um economista, né? Uma formação de economista. Podem ficar sossegados que não vou falar sobre dólar, sobre inflação, mas o economista, embora a André me apresentou com o doutorado, mas esse doutorado foi feito numa área interunidades, né? Então, é uma formação que teve outras formações, eu acabei estudando bastante lá em São Paulo, mas fundamentalmente na área de economia, explorando outras unidades. E falar de economia é falar de problemas, né? É falar um pouco de produção material da vida, num determinado ponto, é falar sobre isso, a distribuição de como se dá o que é produzido, dos conflitos, é até melhor assim, dos conflitos inerentes a essa distribuição, dado que no dia a dia da produção econômica é o momento mais adequado, o momento mais frequente, onde aqueles nossos sentimentos menos elevados se manifestam, ou têm a tendência a se manifestar. Então, o economista, quando aparece na televisão, quando aparece, pode ter certeza, ele vem trazer problemas. O meu grande objetivo aqui, tentando ser bastante rápido, é mostrar, no final das contas, que mesmo sendo assim, há espaço para a discussão da virtude na ciência econômica, há muito espaço, sempre houve, os grandes economistas sempre falaram disso, e no atual momento, nesse momento de transformação, como o doutor Hélio apontou, em que vivemos, em que o futuro nos vai ver como um momento de transformação, essas últimas décadas, as décadas que vêm, algumas mudanças na forma como nós tradicionalmente atuamos no campo econômico, passando pela simplicidade, e ao passar pela simplicidade, eu vou usar muito o gancho da sustentabilidade, que de alguma maneira, a sustentabilidade ambiental, que de alguma maneira vai nos dizer o seguinte, olha, o economista às vezes é um pouco duro nas suas afirmações, mas sejamos um pouco duros, não é só a questão de que seria bom, seria agradável ser simples. Parece que o mundo está nos puxando, porque vai ser necessário nós sejamos mais simples para que essa nossa vida econômica, essa nossa vida material seja possível e que nós possamos nos desenvolver naqueles campos que são, no fundo, aquilo que mesmo os economistas concordam, que é o que mais importa. O campo da espiritualidade, o campo, digamos, de atividades que ultrapassam em muito a simples produção material. Aqui é só alguns pontos que eu vou tocar. O começo é um pouco mais triste, mais pesado, mas no final eu acho que vou deixar o pessoal com um pouquinho mais de ânimo. Então eu vou organizar um pouco a minha crítica à ciência econômica mais tradicional, e ao que aqui a gente pode trabalhar para mudar, em torno da noção de consumismo, ou da noção de consumo, que é central na ciência econômica, né? Porque em torno dela se faz a produção. Quer dizer, não vai dar tempo hoje, vocês verem no Jornal Nacional, mas amanhã, na segunda-feira, vocês vão ver sempre um aspecto muito importante na economia, é quanto foi produzido. Produziu mais alto, e vendido principalmente, né? Vendeu mais carros, vendeu mais geladeiras, isso é bom, é visto como bom na ciência econômica, né? Ou pelo menos numa interpretação um pouco mais simplista no mau sentido, né? Um pouco mais direta da economia. Se tem uma manchete numa TV ou num jornal que diz venda de automóveis cresceu 10%. Isso está dentro da coluna das notícias positivas. Nos últimos tempos, depois de alguns anos onde essas notícias eram sempre as mesmas, nós estamos vendo a contrapartida do processo, né? A venda de automóveis caiu 20% em agosto em relação a um ano atrás. E isso é colocado como mal. E mal, eu vou mostrar, quer dizer, do ponto de vista econômico, tem consequências, porque produziu menos, vendeu menos, vai ter gente desempregada. Vai ter gente que não vai ter como comprar o essencial. Então, já demos para perceber que na economia não é muito fácil a gente escapar logo de saída dessa noção do consumo como algo necessário e inescapável, né? Mas essa ideia do quanto mais melhor é bom a gente guardar, que um pouco mais para frente a gente vai ver que tem problema aí.
né? Porque quanto mais melhor significa eu consumo X de determinado produto hoje e amanhã eu quero consumir 2X dele. E de um produto mais caro amanhã. Será que existe matéria-prima, por exemplo, a natureza nos fornece matéria-prima para satisfazer essa produção? Vamos ver. Né? E em torno dessa noção de quanto mais melhor, né? Então da economia organizada em torno desse conceito de satisfazer o consumo das pessoas, existem também uma série de outras características dessa produção que ao longo do século XX, principalmente quando o consumo se tornou algo de massa, né? Quer dizer, nós deixamos de ser uma população rural que produzia para o seu próprio consumo. Eu plantava meu arroz e feijão e eu consumia. Hoje não, hoje eu vou na loja. Né? Hoje as crianças, vou usar aqui a piada, eventualmente acham que o leite é uma coisa que dá na prateleira do supermercado. Né? Não tem relação com a vaca. Por que não o tira? Ele precisa de dinheiro para comprar. Né? Então, essa produção, ao longo do tempo, para ela ganhar e ser cada vez maior, as indústrias, as fábricas, as diversas empresas acabam, digamos, lançando mão de uma série de estratégias para tornar essa produção cada vez maior. Né? Por exemplo, um termo um pouquinho mais complicado, obsolescência programada, mas a ideia de ser obsoleto. Né? Então, as pessoas devem, talvez, aqui saber, sei lá, há 50 anos, talvez, comprava-se uma geladeira para durar 30 anos. Hoje a gente compra uma e dali a 1 ano, 2 anos, já está dando problema. E se não é porque ela está dando problema, é porque já tem uma nova tecnologia que faz com que aquela geladeira seja ultrapassada. Né? Ou o celular, que deve ter aqui, né, centenas de celulares que provavelmente daqui a 2 ou 3 anos, muito poucos deles continuarão nos mesmos bolsos. Será necessário provavelmente comprar novos celulares, com novas funções, que muitas vezes a gente não vai usar. Né? Mas veja, isso torna possível que a produção cresça. A descartabilidade. Os produtos se tornam descartáveis. Copos descartáveis, pratos descartáveis. Com isso eu descarto. Eu preciso comprar novamente. O consumo, né, que está sendo o nosso grande conceito que a gente está discutindo aqui, ele não é só, digamos, nós não consumimos só para satisfazer necessidades físicas imediatas, fome, sede, frio, calor, que é mais comum aqui, né? Mas também para, isso já antigos economistas perceberam isso, que também existe o consumo, ele usa o termo técnico conspícuo, mas é aquele consumo ostentatório. Eu consumo para mostrar que eu sou capaz de adquirir aquele bem, ou eu consumo para mostrar que eu pertenço a determinado grupo social que apresenta aquelas características. Então, eu sou aquele jovem que tem um carro de determinadas características, porque assim eu vou ter mais sucesso com as garotas, ou vice-versa. Ou eu preciso daquela bolsa para impactar determinados grupos sociais, para mostrar, puxa, aquela bolsa, aquela coisa só dá para comprar em Nova York, etc, 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 etc. Claro que depois tem a resposta. Outra pessoa compra na pequena loja por 10 vezes o mesmo preço, mas aí ficam aquelas distinções. Mostrando que o consumo não é tão inocente assim. Né? Nós não consumimos apenas para satisfação física imediata, algo que a gente possa determinar de maneira muito nítida, ó, precisamos desse determinado produto para satisfazer esse consumo. Não, o consumo tem outras funções, né? Funções de satisfação psicológica da mais diversa ordem. Além disso, nesse mundo de consumo que a gente vive, muito frequentemente, eu estou chamando aí de financiarização, um processo onde a gente transforma tudo num produto. Tudo se torna um produto. Nós acabamos sendo um produto, e precisamos, o nosso tempo, principalmente, acaba sendo um produto. Né? Então, dá só um exemplo. E transformamos esse tempo em dinheiro que precisa ser aproveitado como se fosse dinheiro. Então, não é só o nosso dinheiro que eu preciso botar no banco e saber se eu aplico na poupança ou em tal título para render mais. Não é só isso. Também o meu tempo. Né? Não só o meu tempo de trabalho, que em tese eu uso para ganhar dinheiro, mas também, inclusive, o meu tempo livre. Né? Então é muito frequente, por exemplo, a pessoa tira férias e ela já planeja. Não, vou tirar férias, saio na sexta-noite mesmo, eu já, digamos, uma pessoa que tem essa condição social, vou pegar um avião e vou para tal lugar, e para aproveitar todas as horas das férias. E aí já planeja, toda hora fica
ocupada. Né? Ou uma criança, por exemplo. Não existe mais aquele negócio, não, está de férias, eu estou com tempo livre, não vou fazer nada. Não, o tempo todo tem que ser. Então, é acampamento, curso de tal coisa, curso da outra coisa, ou então uma viagem para tal lugar, onde eu tenho que ter acesso a tal, não, preciso visitar tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Nós não nos permitimos mais, inclusive com o nosso tempo, deixar de consumi-lo de uma maneira que a gente enxerga como proveitosa, rendosa, como se trouxesse um retorno para a gente. Comum, no último verão eu percebi, houve uma discussão dessas lá na Baixada Santista, eu sou de São Paulo, como mudou a condição de um turista. O turista antigamente, pelo menos muitos hotéis, ia assim, ele chegava no hotel, ficava no hotel, ia para uma praia, ele saía de manhã, colocava o guarda-sol e ficava o dia inteiro na praia, naquela praia. Agora eles estavam observando que era diferente. O turista saía, chegava na praia, tirava um selfie, mostrando que estava naquela praia, já postava no Facebook. Aí saía correndo, pegava um carro, etc. Ia para uma outra praia, uns 3 quilômetros. Estou na outra praia. E aí, ao longo do dia, ele tinha mostrado que ele tinha aproveitado aquele dia dele, visitando 20, 25 praias, né, mostrando, vendendo a sua própria felicidade, né, e de alguma maneira consumindo, né, digamos, uma sensação que lhe é imposta. Quer dizer, a gente pode entender, isso tudo que eu estou querendo dizer, mostrando como a nossa relação com o tempo que nós temos para consumir também muda. Né? É cada vez menos frequente que a gente tenha a tranquilidade de parar e simplesmente não fazer nada. E a partir daí, eventualmente, pensar em outras coisas, ou ter um pouco de tranquilidade com essa dimensão. De um ponto de vista econômico, isso faz sentido. Porque tudo isso é consumo. E consumo, como eu já tinha indicado, né, é um consumo que emprega pessoas. Né? Vende celulares, eu compro carros, gera empregos, essas pessoas que trabalham também, por sua vez, vão sair de férias. Se esse processo para, esse é um dos grandes paradoxos da economia, parece que a gente não pode sair desse circuito. Ou se muita gente sair do circuito, é problema. Né? Se muita gente sair desse circuito, se o consumo, por um acaso, cai muito forte, o problema é de desemprego. E o desemprego, eventualmente, poderá levar à elevação da criminalidade. E por aí afora. Então, parece que, do ponto de vista econômico, parece que nós estamos condenados ao consumo. Cada vez mais a gente chega à conclusão que não é bem assim. Embora seja verdade que é o consumo que gera renda, né, existem alguns limites a isso. Não só o nosso limite psicológico. Será que nós seremos seres capazes de nos tornarmos assim, tão metrificados, tão traduzindo cada dimensão da nossa vida em dinheiro, em coisas que nós consumimos, mas também o planeta, aí podemos dizer assim, o planeta tem os seus limites. Né? Daí movimentos como a ideia do consumo sustentável, ou consumo verde. Né? E derivativos, tipo o chamado consumo colaborativo. Né? Quer dizer, será que é possível reduzir o volume desse... Quer dizer, o grande desafio é o seguinte: será que é possível reduzir o volume do nosso consumo e, portanto, termos uma vida mais simples e, mesmo assim, não sacrificarmos tanto a economia, no caso, a nossa vida material? Quer dizer, do ponto de vista da economia, o grande problema é o seguinte: será que dá para ser simples e não ser necessariamente pobre ou miserável? Né? Será que é possível uma sociedade ser próspera, materialmente próspera, mas, ao mesmo tempo, cultivar uma simplicidade? Quer dizer, onde empregar essas pessoas? Aí surgem ideias, conceitos como o desenvolvimento sustentável. Um conceito, digamos, comum de desenvolvimento sustentável, acho que é adotado pela ONU, fala no desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades, possibilitar que as pessoas agora e no futuro atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e econômico e de realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da terra e preservando as espécies e os habitats naturais. Maravilhoso, né? Como economista, problemas aí. Existem alguns problemas para a gente chegar aí. Não é tão simples, porque nós não vivemos num mundo assim. Né?
Como chegar a um acordo para nós chegarmos nessa questão? Por exemplo, ali fala em questão intergeneracional, né? Quer dizer, a gente precisa consumir hoje e não comprometer a capacidade de geração futura consumir. Mas como chegar a isso, né? Quer dizer, a gente pensando, seja do ponto de vista das pessoas, seja do ponto de vista dos países, né? Todas as pessoas aqui fazem parte de famílias. As famílias, elas é um espaço onde convivem diversas gerações. Essas diversas gerações, por mais que elas, digamos, elas, por serem uma família, têm relações muito próximas entre si, desejavelmente têm uma certa fraternidade entre elas, laços, né? Mas mesmo assim, acho que todos vão concordar que elas são objeto de grandes conflitos, né? O que os pais e os filhos desejam fazer, muitas vezes não cabe no orçamento da família ao mesmo tempo, ou nos desejos de um conflitam com outros, e pensando nos avós, né? Quer dizer, veja como é difícil um acordo em família. E agora, pensando num país, em relação entre os diversos países, imagine como é complicado chegar lá, né? Países de desenvolvimento muito diferentes, países com renda per capita, quer dizer, com renda pessoal por indivíduo 100 vezes maior, quer dizer, a gente comparar os Estados Unidos com o Congo, a gente vai chegar à conclusão que a renda do americano médio é 100 vezes maior que a da renda do congolês médio. Interesses completamente diferentes, países, né, com recursos, com poder diferente, poder militar, poder de fazer valer a sua vontade, e vontades que, inclusive, vão mudando, né? Quer dizer, 30 anos atrás, por exemplo, a gente aqui, China, por exemplo, era um país que não estava no radar, né? Por exemplo, eu estou colocando agora acordos climáticos. Mesmo em 97, quando se firmou a ideia do primeiro acordo climático, a China não era importante. Já em 2009, ela já era o maior poluidor, o maior emissor. Veja como mudam as situações, né? Como chegar a esses acordos, né? Então, mostrando que é um desafio. As condições de vida sobre a Terra vão mudando. Eu não sei se não dá para justificar que esse calor que faz com que tanta gente se abane, eu aqui também, né, provavelmente não é a mudança climática ainda. Brasília sempre foi quente nessa época e seca, né? Mas a gente já está vendo muitas alterações climáticas nos padrões. Isso são padrões assim que mudam ao longo de séculos, que fazem com que muita gente suspeite de que é por aí, né? De que a atividade humana está começando a nos afetar. Por isso existem outras ideias também em voga. Uma outra ideia, além dessa do desenvolvimento sustentável, é uma ideia que diz o seguinte: olha, é mais grave que isso, nós precisamos consumir menos mesmo. Aí falamos em decrescimento. Então, um autor chamado Sérgio Latouche fala o seguinte, né? Fomos formatados pelo imaginário do sempre mais, da acumulação ilimitada, dessa mecânica que parece virtuosa e que agora se mostra infernal por seus efeitos destruidores sobre a humanidade e o planeta. A necessidade de mudar essa lógica é de reinventar uma sociedade em uma escala humana, uma sociedade que reencontre seu sentido da medida e do limite que nos é imposto. Por quê? Um crescimento infinito é incompatível com um mundo finito. Com isso que fica claro, e aí eu já, para a segunda metade final que realmente, eu diria que movimentos como esse, da pedagogia das virtudes, instituições como a FEB, ideias como a gente viu aqui exposto do Dr. Hélio, são muito úteis para a gente, de alguma maneira, a gente vai ter que chegar num grande acordão universal, que ele vai ser imposto de maneira mais ou menos séria, esperemos que seja com o aumento da consciência progressiva do ser humano, mas se não for assim, existem outros meios mais fortes, que é a escassez, é a falta. Quando a coisa começa a faltar, ela precisa ser racionada, aí a coisa começa a complicar, mas esses meios são possíveis, né? Para a gente analisar o que é a nossa qualidade de vida realmente, quais são aqueles consumos que fazem parte de uma vida melhor, e aquilo que a gente tem que considerar como um consumo supérfluo, né? Consumo supérfluo que, portanto, poderia ser excluído, né? Lembrando sempre que nós vamos ter que discutir isso num ambiente que é daquele das dificuldades, né? O sistema econômico está completamente montado sobre o consumo, né? Então, não consumir um determinado bem significa que aquela linha de produção não vai existir e que aqueles empregos deixarão de serem fornecidos, né? Teremos que ocupar as pessoas de outra forma, distribuir o tempo de trabalho. Por exemplo, talvez não seja necessário que todos trabalhemos 40 horas semanais, poderíamos trabalhar menos. Uma ideia,
né? Essas ideias, nos países um pouco mais prósperos, essas ideias se discutem com mais força, né? Mas é o nosso caminho, né? Eu já vou entrar na parte das fábulas. Existem algumas ideias, né? Então, primeiro a fábula negativa. A fábula é uma fábula de um autor chamado Mandeville. Ele fala a fábula das abelhas. Ele dizia, isso é no século XVIII, faz 300 anos. Né? Ele dizia o seguinte, uma colmeia era muito próspera, só que tinha o seguinte, as abelhas reclamavam da vida direto. Uma reclamava da outra, uma é orgulhosa, aquela é violenta, aquela não sei o que lá, e brigavam com as outras colmeias, né? E elas sempre ficavam se queixando e se queixaram a Deus sobre isso. Esse Mandeville, ele é um autor, digamos, chamava-se um moralista na época, né? Ele criticava as sociedades. E ele criou o seguinte paradoxo. Bom, Deus tornou essas abelhas virtuosas. Elas não violavam os direitos mais de umas das outras, elas não pensavam mais umas mal das outras e não atacavam as colmeias. E aí o que esse Mandeville falou, quer dizer, claro, ele está fazendo um exercício mental, né? É o seguinte, mas olha o que a gente começou a perceber, olha, elas não atacam mais umas às outras, então agora tem um monte de abelha aí que não tem mais o que fazer, que eram aquelas abelhas que estavam fazendo a defesa. Elas, uma ficava falando que o mel dela era melhor que a da outra, etc. Agora não falam mais, sabe o que está acontecendo? O mel está piorando no geral, elas não estão caprichando mais no mel, e já elas não sentem mais orgulho do mel, né? Não querem mais ser orgulhosas o suficiente para produzirem um mau mel. Por fim, quer dizer, o Simone Deville fala, essa colmeia vai empobrecendo, e como ela também não se defende, chegou uma outra colmeia, tomou e desapareceu com a colmeia da face da terra. Esse Mandeville, esse autor, um filósofo, ele diz o seguinte, olha, os benefícios que nós temos em público, será que eles não vêm dos vícios das pessoas? Ele estava falando das abelhas, mas eles queriam falar dos vícios das pessoas, no caso, né? E essa foi a discussão que motivou os primeiros economistas, né, a tentar responder isso, porque se fosse isso, a economia não seria só uma ciência, a economia seria uma ciência daquelas que não valeria a pena. Né? E aí vários economistas mostraram que, se isso é verdade, talvez seja mais verdade o seguinte, se as abelhas puderem, digamos, se os vícios privados, se os vícios, determinados vícios fazem com que existam benefícios públicos, virtudes privadas, na verdade, fará com que haverá muitos mais benefícios públicos. Porque, na verdade, o que se está se entendendo aí é que a virtude seria alguma coisa absolutamente isolada, descolada da realidade do mundo. Mas a virtude não é isso. A virtude, ela tem uma dimensão espiritual grande, maior, mas ela tem uma dimensão muito plantada no chão. Né? Então, o economista, eu digo os economistas em geral, confiam muito nisso. Né? De que, na verdade, as virtudes também elas são uma alavanca. Mandeville não estava certo. Podemos ser mais virtuosos e a economia com isso ganhará. Desde que a gente seja também, ao lado de virtuoso, é preciso ser também inteligente para conseguir novas soluções. Nós fomos dotados do maior cérebro da natureza, não deve ser por acaso. Deve estar aqui dentro muitas das soluções que a gente está encontrando. E aí agora só lendo algumas coisinhas do principal autor economista do século XX, para provar de uma vez por todas que economistas não desaprovam as virtudes, eles confiam nelas, eles não são esses monstros. Eu tentei organizar toda a apresentação sem nenhum número. Já em 1930, né, esse economista, Keynes, alguns de vocês já devem ter escutado falar, escreveu um texto chamado Possibilidades Econômicas dos Nossos Netos, onde ele imaginava... A dúvida era o seguinte, será que já em 1930 a Inglaterra já não estava num nível que dava para ficar por aí? Não dava para explorar já outras dimensões do humano? Será que economicamente a gente já não tinha se desenvolvido o suficiente? Ele chegou à conclusão de que não era bem por aí, acho que ainda tinha trabalho, mas as ideias dele, eu selecionei um trecho. Então ele diz assim, talvez não seja um acidente o fato de que o povo que fez mais para trazer a promessa da imortalidade no coração e a essência de nossas religiões, tenha também feito mais pelo princípio dos juros compostos
Aí pensando nos juros compostos como essa economia levada ao seu último extremo. Ganho 2% hoje, em cima de 2% amanhã, e vou ganhando por aí para o resto da vida. E particularmente ama esta que é a mais propositada das instituições humanas. Eu nos vejo livres, então, para voltar a alguns dos mais seguros e certos princípios da religião. Keynes era bastante religioso, né? No caso, ele era inglês, ele era da igreja anglicana. E certos princípios da religião e da virtude tradicional. A de que a avareza é um vício, que a exação da usura é um mau comportamento, e o amor ao dinheiro é detestável. Os que caminham mais verdadeiramente nas sendas da virtude e da sã sabedoria são aqueles que têm menos pensamentos para o amanhã. Nós valorizaremos mais os fins, aqui ele está falando, dizemos, o futuro, o que nos espera o futuro, 1930. Valorizaremos mais os fins que os meios, e preferiremos o bom ao útil. Nós honraremos aqueles que podem nos ensinar como aproveitar a hora e o dia, virtuosamente e bem. As pessoas encantadoras que são capazes de ter prazer direto nas coisas. Os lírios do campo que não trabalham nem tecem. Aí ele termina como economista, né? Vendo que a situação é essa, mas tem um caminho que nós estamos aqui para trilhá-lo. Mas tome cuidado, falando em 1930, o tempo para tudo isso ainda não chegou. Pois pelo menos por outros 100 anos, agora o tempo já está chegando, nós teremos de convencer a nós mesmos e a cada um de que o justo é mau e o mal é justo. Pois o mal é útil e o justo não é. No sentido de produzir coisas, né? Produzir bens que nos possam depois fazer com que a gente possa, quer dizer, produzamos para que depois possamos gozar dessa produção com mais folga. Mas isso não quer dizer que nós não saibamos que estamos incorrendo em alguns erros. Avareza, usura e precaução ainda devem ser nossos deuses por algum tempo. Pois só elas podem nos conduzir para fora do túnel das necessidades econômicas à luz do dia. Assim, eu olho adiante para dias não muito remotos, para a maior mudança que já ocorreu no ambiente material da vida para os seres humanos no agregado. Mas é claro, tudo acontecerá gradualmente, não com uma catástrofe. De fato, isso já começou. O curso dos negócios simplesmente será o de que haverá sempre classes cada vez maiores e grupos de pessoas para quem os problemas da necessidade econômica foram praticamente eliminados. Ele acreditava que cada vez mais pessoas pudessem superar essa questão do problema econômico de ter que produzir e ter que consumir. Eu imagino até que um grupo como o nosso aqui, por exemplo, tem uma proporção bastante acima da média, talvez, de pessoas que já estão nessa trilha. A diferença crítica será percebida quando esta condição tiver se tornado tão geral que a natureza do dever da pessoa para com seu vizinho estiver mudada. Bom, com isso eu vou encerrando, mostrando só que realmente é possível a transformação. E só para ainda ficar com mais duas frases de Keynes, desse autor, já que os bons autores a gente deve valorizar, ele ainda, para nos animar, ele falava que a dificuldade real não reside nas novas ideias, mas em conseguir escapar das antigas. Né? A ideia de que não é possível um mundo onde a gente possa compatibilizar o econômico, o social e o ambiental de uma forma mais harmoniosa, de forma a que todos aqueles objetivos que são, no fundo, os nossos objetivos, os objetivos da pedagogia das virtudes, o objetivo da FEB e de tantos outros grupos, não possam ser alcançados num mundo que seja harmonioso, de cultivo espiritual, de cultivo intelectual, de amor, de simplicidade, mas, ao mesmo tempo, não seja um mundo de pobreza material extrema, é bastante grande. Todo economista, mas Keynes também, como na nossa origem, ele também tem um grande humor e até se inspirando também na Bíblia e em outros livros, falava, façamos tudo isso, mas não esqueçamos também que no mundo é preciso se divertir. Tanto que numa ocasião, uns 2 ou 3 anos antes de morrer, há alunos na Universidade de Cambridge, que era a casa dele, lá na Inglaterra, ele falou assim, só tem um arrependimento, no final de uma apresentação, e dizendo como era importante de uma vida moderada, mas que nós precisávamos também gozá-la, porque ganhamos a vida para gozá-la, então também não precisamos ser ascéticos. Ele dizia o seguinte, só tem um arrependimento, depois de falar sobre assuntos econômicos. Ele falou, meu único arrependimento é não ter bebido mais champanhe em minha vida. Né? Mostrando que Keynes, claro, né, isso não quer dizer que ele não estava pedindo para as pessoas se embebedarem, mas dizendo que a vida também é feita de gozo, né? De um gozo também ligado ao material e, portanto, também do consumo. Nós não precisamos negar totalmente essa realidade para realizar aqueles objetivos que acho que são os objetivos de todos nós, que é de uma vida mais harmoniosa. Então, com isso eu encerro
agradeço a atenção de todos e obrigado.